A Deus, que culto abençoado, irmãos. Que felicidade poder estar aqui com os irmãos, adorando a Deus. Até esse momento, Deus já tem falado muito ao meu coração. Creio que ainda tem muito mais para nós nessa noite. Amém? Não poderia começar sem antes agradecer minha esposa, honrar ela ali, grávida de 7 meses. Fez o louvor, sai daqui e foi lá me ajudar no som, Porque ela vai passar ali, os versículos, Sou muito honrado em ter essa mulher do meu lado, é um presente de Deus. Ontem fui ministrar lá em Araquari, ela foi comigo, sempre me apoiando, tá junto no meu ministério, então sou muito grato por isso. Glória a Deus por isso, amém? Tendo dito isso, irmãos, vamos para a palavra de hoje. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus no Salmo capítulo 33, versículo 20 até o versículo 22. Você pode deixar a sua Bíblia aberta nesse livro, nesse capítulo, que nós vamos meditar durante a pregação nesses versículos, debaixo de um tema que o Senhor fez arder no meu coração nessa semana, que é: vale a pena esperar em Deus. Amém? Vale a pena esperar em Deus. É isso que Deus quer entregar para a igreja hoje. Salmo capítulo 33, verso 20 até o 22. Você pode também acompanhar aqui no telão. Diz assim a palavra do eterno Deus: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Vamos ter, meus irmãos, mais um momento de oração, falando com o Papai do céu. Querido Deus, nós somos gratos por poder te adorar. Nós somos gratos porque até agora, Deus, nós podemos falar contigo, levantar nossas mãos, adorar a Ti, falar o quanto o Senhor é importante para nós, o quanto nós queremos bendizer e exaltar o Teu nome. Mas chegou o momento, Deus, onde nós nos calamos para Te ouvir, onde nós queremos ouvir a Tua voz, onde nós queremos receber uma palavra diretiva ao nosso coração para estarmos alinhados contigo, Deus. E estamos aqui, Senhor, reconhecendo através dessa oração que nós dependemos do Teu mover, que nós dependemos do Teu agir, que nós dependemos do Teu Santo Espírito Santo, abrindo os nossos olhos, destampando os nossos ouvidos, ó Deus, tirando o nosso coração de pedra e nos dando um coração de carne para ouvir Tua palavra, para seguir os Teus mandamentos, para viver os Teus propósitos. E Tu, Deus, nós reconhecemos que precisamos de Ti e confiamos que o Senhor fará a Sua obra como o Senhor tem feito de geração em geração. Sim, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vale a pena esperar em Deus. Irmãos, nós vamos meditar aqui no Salmo capítulo 33, verso 20 ao 22. E, irmãos, nós não sabemos com exatidão quem que é o autor desse salmo. Muitas vezes saber quem que é o autor nos ajuda muito a entender, sabe, o coração do salmo ali, o que está acontecendo por trás, porque a gente tem o background ali da história do autor. Mas isso aqui a gente não tem as informações necessárias para saber. Mas não seja por isso, irmãos, esse salmo ainda fala muito ao nosso coração. Nós não conhecemos a identidade do salmista, mas nós podemos ver através dessas palavras, sabe, o coração dele, a alma dele, aquilo que estava passando através da vida dele. E ele reconhece aqui neste salmo a importância de esperar no Senhor Jesus. Sabe, meus irmãos, o Senhor Deus, Ele tem promessas para minha e para a sua vida. O Senhor Deus, Ele tem uma agenda exclusiva, particular comigo e com você. Ele liberou projetos na tua vida, Ele liberou palavras sobre você, promessas foram declaradas sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Mas, irmãos, nós por vezes não vemos o cumprimento dessas promessas de imediato, porque de fato elas não acontecem de imediato.
E aqui nesse salmo ele vai nos ajudar a suportar este processo, a entender que só vai se cumprir as promessas de Deus na nossa vida se nós permanecermos fiéis na presença do Senhor. Na presença do Senhor, assim como, sabe, uma semente é plantada e ela cresce sobre a condição de que aquela terra esteja arada, esteja, sabe, preparada, de que ela seja regada, para então haver ali o crescimento. Dessa mesma forma, as promessas de Deus são liberadas sobre as nossas vidas, o projeto de Deus é declarado, a palavra é liberada na nossa vida, mas ela se cumpre mediante a nossa permanência no propósito de Deus, a nossa permanência no centro da vontade do Senhor. E é isso que eu quero falar, irmãos. É que vale a pena esperar. É que vale a pena continuar na vontade do Senhor, ainda que as promessas tardam a se cumprir, mas elas acontecerão no tempo de Deus. E esse salmista aqui, ele nos fala sobre isso. Sobre esperar no Senhor, Ele nos dá as chaves necessárias para que a gente possa permanecer, suportar este processo. É por isso que eu quero começar aqui no primeiro ponto, declarando que nós precisamos esperar pacientemente em Deus. O versículo 20 ele começa dizendo: nossa alma espera no Senhor. Então o salmista aqui, que a gente não sabe quem é, mas ele começa já reconhecendo: ei, nós estamos esperando em Deus. Ele, como eu, como você, ele recebeu promessas, e ele creu nessas promessas de Deus, e ele não está vendo o cumprimento das promessas na sua vida, ele está no processo de Deus, mas ele, através desse salmo, através dessa canção, dessa oração, dessa adoração, ele declara: eu espero no Senhor, a minha alma aguarda no Senhor. Mas essa espera, meus irmãos, o que eu quero declarar aqui, ensinar aqui, deixar algo estabelecido, é que essa espera não é ficar com a mão no bolso, não é ficar deitado no sofá, não é uma espera na qual a gente fica deitado numa rede, falando: eu estou esperando em Deus. A espera no Senhor é uma expectativa ativa. A espera no Senhor é uma esperança, sabe? A gente crê a todo momento: não é agora que Deus vai agir, não é agora que Deus vai mover as águas, é agora que vai haver um mover e vai acontecer, sabe? Essa esperança, essa expectativa de que as promessas se cumprirão, é algo que sabe, Deus espera no nosso coração, é uma posição do nosso coração, mediante as promessas de Deus. Eu estou esperando no Senhor. Mas, irmãos, essa espera, ela requer algumas coisas de nós. A espera no Senhor requer confiança. Essa espera, irmãos, que não é ficar deitado, essa expectativa, essa crença nas promessas de Deus, ela vai requerer de nós confiança, porque nós vamos esperar sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, meus irmãos, sabe qual que é o fundamento da nossa esperança em Deus, da nossa confiança em Deus? É o seu caráter, é a imutabilidade de Deus, é o seu atributo. Números capítulo 23, verso 19, nos diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Então olha só o que está sendo dito aqui, é que o Senhor vai cumprir as suas promessas baseado nele mesmo. É porque Ele é Deus, é porque Ele não muda. Nós podemos ter mudado durante, sabe, esse tempo. As circunstâncias ocorreram na nossa vida, nós fomos perdendo a fé, perdendo a esperança, deixando de lado as promessas que Deus tinha feito na nossa vida. Então nós mudamos.
Mas o que eu quero dizer aqui, o que eu quero te lembrar, meus irmãos, é que o Deus a qual nós servimos não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que naquele dia te fez promessas. Ele é o mesmo que aquele dia falou ao teu coração. Ele é o mesmo que aquele dia declarou palavras no teu ouvido, te fazendo promessas, falando que tem algo grande a fazer através de você. Ele não mudou. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não mudou. Nosso Deus não mudou. Veja as promessas que foram feitas para Moisés e a nação. Eles receberam a promessa de que eles iriam sair do Egito e Deus iria levá-los até a terra prometida. Então eles viram o mover de Deus, então eles viram ali a manifestação de Deus e eles são libertos, eles estão caminhando ali no deserto, só que chega uma circunstância calamitosa. Porque eles saíram do Egito, mas o exército egípcio está vindo atrás deles. E então eles chegam diante do Mar Vermelho. E a circunstância parece dizer que eles estão cercados, que a promessa que o Senhor fez de que eles iriam avançar e chegar à terra prometida não iria acontecer. Na frente deles o Mar Vermelho, atrás deles o exército inimigo vindo para matá-los. Mas o Senhor não mudou. O Senhor que prometeu era o mesmo ainda naquele momento. O povo mudou, porque o povo ora estava crendo, mas naquele momento não cria mais. Eles diziam: Moisés, não tinha sepultura suficiente no Egito para você nos trazer, para morrer aqui. O povo mudou, mas o Senhor não mudou. E esse Deus que não muda, Ele abre um caminho diante do mar para cumprir as suas promessas. Então, a espera requer confiança em Deus. Confie nesse Deus que não mudou. Ele é o mesmo que te prometeu. Mas continuando, esperar no Senhor requer também paciência, irmãos. Porque existe um tempo entre Deus ter liberado promessas na nossa vida e o cumprimento dessas promessas ocorrerem. Há um determinado espaço de tempo no qual nós chamamos de processo. É dolorido, nos trata, trabalha em nós, mas o que eu quero dizer aqui é que não é algo imediato. A liberação das promessas e o cumprimento não é algo imediato. Por isso o Senhor requer de nós paciência, que a gente espere com paciência. Gálatas capítulo 6, verso 9 nos mostra isso. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então Paulo está dizendo aqui aos Gálatas que nós vamos colher, que nós vamos experimentar esse tempo prometido por Deus, se nós não desfalecermos, se nós não nos cansarmos de esperar, se sabe esse desejo por algo imediato não tomar conta do nosso coração e nos tirar do centro da vontade de Deus. Somente se, sobre a condição de nós permanecermos na vontade de Deus, nós veremos o cumprimento das suas promessas. Ceifaremos, se não desfalecermos. Amém, irmãos? Então nós temos na Bíblia, irmãos, algumas advertências para nós. De pessoas, de personagens que estavam nessa condição que nós estamos aqui agora. De terem recebido promessas da parte de Deus, mas durante o processo eles não esperaram pacientemente. Eles não creram no Senhor suficiente para esperar o cumprimento das promessas no tempo do Senhor. Primeiro é Abraão. Deus falou que faria dele uma grande nação, que através do seu descendente, que viria através de Sara, eles teriam uma grande nação. Mas ele está ficando velho, o tempo tem se passado, e ele acha que Deus não vai cumprir com a sua parte do contrato. Então ele pega a sua serva Agar, e ele coabita com ela e tem um filho, Ismael. Ele tenta
ajudar Deus a cumprir seus propósitos. Ele não crê nas promessas do Senhor o suficiente para esperar e ver elas se cumprir do modo do Senhor. E a consequência, meus irmãos, é que há ali tristeza, dor, conflitos. Ismael não se dá com Isaac, Agar não se dá com Sara, os descendentes de Ismael não se dão com os descendentes de Isaac, e até hoje nós vemos o sofrimento por causa que um homem não esperou no tempo de Deus. Nós vemos o rei Saul, que recebeu ali, promessa sobre o seu reinado como rei de Israel, o reino unificado. E ele está ali diante de um cenário de guerra. Ele entende que o momento é o momento correto para atacar, mas ele sabe que ele não pode atacar se o profeta Samuel não vir e fazer um sacrifício e consultar a Deus. Ele não esperou no tempo do Senhor, Saul, ele não teve paciência para esperar o tempo correto de Deus. Samuel não chegava, ele via que era o momento correto para atacar, ele não espera, o desejo do imediatismo toma conta do seu coração e ele mesmo sacrifica o animal. E ele então não espera. A consequência é que o reino dele é tirado dele. Naquele momento, porque ele não creu nas promessas, porque ele não esperou, o seu reino foi rasgado e foi dado a outro, que era segundo o coração de Deus. Vemos também os israelitas e o bezerro de ouro. Passa 40 dias, Moisés está no monte consultando o Senhor, e eles dizem: não, Moisés morreu, estamos cansados de esperar a resposta de Deus, não, vamos fazer deuses que vão nos tirar desse deserto, e Arão, faça para nós aí um bezerro de ouro para que nós possamos adorar. Não esperaram o tempo de Deus, não tiveram paciência, houve ali juízo, houve ali condenação. E por fim, irmãos, houve também Esaú. Esaú, ele está ali, ele recebe a promessa de Deus, porque a promessa de Deus é feita a Abraão e a sua descendência, Abraão, Isaac, e quem que é o filho primogênito de Isaac é Esaú. Então a promessa de Deus ocorreria através de Esaú. Só que em certo dia, ele está com muita fome. Ele não consegue esperar, e então ele vende o direito à primogenitura, ele vende o direito às promessas do Senhor pelo seu desejo imediato, pela fome, pelo prazer, ele quer satisfazer o seu ventre, então ele troca as promessas do Senhor pela sua satisfação imediata. Então ele não vê as promessas se cumprindo através da vida dele, mas na vida do seu irmão. Então esses são exemplos, irmãos, de pessoas que receberam promessas da parte de Deus, mas não tiveram a paciência para esperar, mas que não dependeram do Senhor e tentaram fazer as coisas do seu próprio jeito, a sua própria maneira, no seu próprio tempo. Então esperar no Senhor, meus irmãos, requer de nós paciência. Precisamos esperar no tempo e na maneira do Senhor. Mas esperar no Senhor também requer dependência. Se nós não podemos apressar o cumprimento das promessas, se nós não podemos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, então nós precisamos esperar na dependência de Deus, de que somente Ele pode trazer o cumprimento, de que somente Ele pode fazer o mover, de que somente Ele pode trazer o cumprimento. Veja o que diz João capítulo 15, verso 5. O Senhor Jesus dizendo: eu sou a videira, vós o ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Olha a promessa e veja a condição: porque sem mim nada podeis fazer. Então o Senhor está dizendo: eu tenho planos para vocês, estejam em mim, permaneçam na minha presença, no meu propósito, que vocês darão muito fruto, mas sem mim, nada podeis fazer. Nós não podemos, irmãos, apressar o tempo de Deus. Nós não podemos fazer as coisas do nosso jeito, nós temos que depender do Senhor, nós temos que esperar na vontade do Senhor que Ele fará as coisas do seu jeito, no seu tempo. José, irmãos, ele esteve na dependência do Senhor.
Ele recebeu desde jovem promessas da parte de Deus, sonhos ele recebeu, e ele estava lá numa circunstância de prisão, de esquecimento, e estava lá na dependência do Senhor. Mas no tempo de Deus, na maneira de Deus, ele é retirado da prisão e ele se torna governador do Egito, porque ele dependeu do Senhor. Ele esperou pacientemente em Deus. Ele teve confiança no caráter de Deus. Isaías capítulo 40, versículo 29 ao 31. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Há promessas de Deus para a nossa vida de que nós vamos avançar, que nós vamos correr, que nós vamos voar, mas é somente para aqueles que esperam no Senhor. Somente para os que esperam no Senhor. Então nós precisamos esperar pacientemente em Deus. O segundo ponto, irmãos, que eu destaco aqui é que Deus nos dá os meios para esperar nele. Estamos meditando aqui no Salmo 33, verso 20. E nós vemos o salmista iniciando ali a oração dele dessa forma. Esse trecho da oração, né, dizendo: nossa alma espera no Senhor. E então ele diz: o nosso auxílio. Então ele recebeu promessas da parte de Deus, e ele está no momento de exaustão, de cansaço, de fadiga. Mas ele está esperando no Senhor, e ele se lembra que Deus não é apenas o Deus que dá a promessa, mas é o Deus que sustenta durante o processo para que a gente chegue ao cumprimento das promessas. É por isso que ele diz: nossa alma espera no Senhor, o nosso auxílio. Deus, ele não é um Deus que ele te faz promessas, vira as costas para você e fala: agora é só contigo, se vira aí, meu irmão. Nosso Deus não é assim. O nosso Deus é, como diz o texto, versículo 20, ele é o nosso auxílio. O Senhor, ele dá os meios para que nós possamos permanecer firmes na sua presença. Ele é o Deus que nos sustenta durante o processo. Se você está cansado, ele te dá forças. Se te falta recursos, ele traz a provisão. Ele é o Deus que te sustenta. O Deus que te chamou é o Deus que te sustenta no processo. Filipenses capítulo 4, verso 19, nos mostra isso. Nos mostra que o que falta em nós, sobra em Deus. Olha só: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aquilo que falta em nós, sobra em Deus. Ele tem riquezas em glória para suprir cada uma das vossas necessidades. Se o que te falta é forças, Deus te dá o renovo. Se te falta energia, Deus te levanta, Deus te sustenta. Ele traz recursos, ele traz capacitação, ele te pega pela mão direita e te coloca de pé, porque o que falta em nós sobra em Deus. Há recursos infindáveis da parte de Deus, ele tem riquezas em glória. Mas talvez você pense: não, mas o que eu preciso é pequeno demais para Deus atender. Essa parte é comigo mesmo, não é com Deus, não. O texto diz assim, que ele tem riquezas em glória para cumprir, para suprir muitas das suas necessidades. Não, não é isso que o texto diz. Ele diz: cada uma das suas necessidades. Então, qualquer coisa que você precise, é Deus quem pode te suprir. Então, se você acha que é pequeno, não, Deus não vai atender. Não, ou é muito grande, Deus não pode, é muito grande. Não, ele tem riquezas em glória para suprir cada uma das suas necessidades. Esse é o nosso Deus. É o Deus que fez as promessas, e é o Deus que dá os meios para que a gente suporte o processo para viver o cumprimento das promessas. Isaías capítulo 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo.
Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então ele te fez promessas, mas quando você está fraco, ele te sustenta. Ele com a sua mão direita te coloca de pé, te ajuda, te sustenta, te fortalece. Porque ele é o nosso auxílio. É o Deus que fez promessas e nos dá os meios. E sabe qual que é o principal meio, irmãos? Para a gente receber de Deus o auxílio, é a oração. É na oração que nós mostramos nossa dependência a Deus. É na oração que nós mostramos o quanto nós cremos que a resposta vem de Deus. Por isso que a oração não pode ser a última opção, mas a primeira opção. É por isso que a oração, você deve crer que é dela, através da oração, que você se conecta com Deus e recebe o auxílio, recebe as forças para permanecer de pé. A palavra de Deus vai nos dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Está falando da oração. Nós vencemos as guerras espirituais, não nos colocando de pé, com o peito estufado, não. Nós ganhamos as guerras espirituais, nos dobrando de joelho diante de Deus. É assim que nós vencemos as guerras, irmãos. É assim que nós vencemos as guerras. Terceiro ponto, meus irmãos. Deus nos protege para permanecermos firmes na sua presença. Salmo 33, verso 20 está dizendo: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Então o salmista está abrindo o seu coração, dizendo que ele crê que aquele Deus que fez as promessas irá cumprir, e que não apenas irá cumprir, mas vai sustentar no processo. E diante dos ataques que surgem, ele, o Deus que fez as promessas, há de nos proteger diante dos ataques. Porque, meu irmão, quando você escolhe permanecer no centro da vontade de Deus, é aí que vem os ataques. É aí que Satanás mobiliza a sua legião, os seus emissários, os seus ministros, para nos atacar, para tentar nos tirar do centro da vontade de Deus. Porque Satanás sabe que você, no centro da vontade de Deus, é uma ameaça a ele. Ele sabe que se os planos de Deus se cumprirem na sua vida, sabe, almas serão ganhas para Jesus, pessoas se converterão, casamentos serão restaurados, pessoas serão trazidos ao Evangelho. É por isso que Satanás mobiliza todos os seus demônios, toda a sua legião, para atacar os servos de Deus que se empenham em permanecer firmes na presença de Deus. Então, se você quer estar na presença do Senhor firme, saiba que você será atacado, que haverá batalhas espirituais. Mas, meu irmão, não tema isto, porque o Deus que fez a promessa é o Deus que sustenta e é o Deus que te protege. Ele é o teu escudo, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu castelo forte, a tua cidadela. Você está bem seguro debaixo das asas de Deus. Você está bem seguro porque Ele é o nosso escudo. João capítulo 10, irmãos, versículo 28 e 30. Quero te mostrar o quão seguro você está em Deus. E que você não deve temer os ataques. Veja só. Eu lhes dou a vida eterna. Aqui é Jesus falando. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, olha a promessa, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão de meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Veja o que Jesus está dizendo sobre as suas ovelhas, sobre eu e você. Ele diz que há um trabalho mútuo entre Deus Pai e Jesus para te proteger. Há uma unidade na Trindade que existe somente para te proteger. Ele diz que das suas mãos ninguém pode arrebatar, e que das mãos de Deus Pai ninguém pode te arrebatar também. É como se Jesus estivesse com a mão esticada, você estivesse aqui no meio e Deus Pai estivesse com a sua mão por cima. Você está bem guardado nas mãos de Deus.
os ataques podem vir, as perseguições podem acontecer de nossos amigos, de nossos familiares, daqueles que a gente menos esperava. Pode acontecer, mas o nosso Deus é o nosso escudo, o nosso Deus nos protege na sua mão. E sabe por que Ele te protege? Porque você tem valor para Deus. O versículo nos diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e das mãos de meu Pai ninguém as pode arrebatar. Então o que Jesus está dizendo é que aquilo que Deus deu para ele é maior do que tudo. E sabe por que é maior do que tudo? Porque Deus Pai enviou o seu Filho unigênito para te ter. Deus enviou aquilo que tinha maior valor para Ele, para poder te comprar. Então você tem valor para Deus. É por isso que o texto diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Então não se sinta desprezado, não sinta que você não é amado. Pelo contrário, você é amado, você é escolhido, você faz parte dos planos de Deus antes da fundação do mundo. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Então, irmão, não viva de modo algum com medo, ansioso, com incertezas. Você é protegido por Deus. Você é guardado por Deus. Nesse processo que você está passando, Deus está te dando os meios para permanecer de pé, e Ele está te protegendo de todo e qualquer ataque que venha a acontecer, porque Ele é contigo. Amém? Ele é contigo, meu irmão. Vamos então para o quarto ponto. Nós somos felizes enquanto esperamos em Deus. Amém? Verso 21. Nós somos felizes enquanto esperamos em Deus. Capítulo 33 de Salmo, agora chegando no verso 21. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Veja, meus irmãos, o que está acontecendo. Nós não sabemos quem é esse salmista, mas nós podemos ver um pouco do coração dele aqui. Ele recebeu promessas da parte de Deus. Ele está crendo que Deus sustenta ele durante o processo, que Deus o protege durante o processo. Mas enquanto ele está no processo, ele já é feliz em Deus. Ele ainda não está vendo o cumprimento das promessas, mas ele já é feliz, como se as promessas já estivessem ocorrido. A alegria dele não está no cumprimento das promessas, mas está na presença de Deus na sua vida. Porque Deus está presente em nossas vidas quando Ele nos fez as promessas, durante o processo e quando as promessas se concretizarem. Deus é presente em todo o processo, e é isso que nos faz felizes, irmãos. Se a nossa alegria estiver condicionada ao cumprimento das promessas, nós não seremos felizes. Porque as coisas, as conquistas, as realizações não podem nos satisfazer, apenas a presença de Deus. É por isso que o salmista, independente das circunstâncias calamitosas ao seu redor, ele diz: não, nossa alma se alegra no Senhor. Nós estamos felizes com a presença de Deus. Nós não servimos a Deus olhando para as suas mãos, para aquilo que Ele pode nos dar, como Ele pode nos abençoar. Não, nós miramos os seus pés, o lugar onde nós podemos entregar, onde nós podemos adorá-lo. Olhe para os pés de Jesus, não para as mãos. Você precisa amar mais o abençoador do que as bênçãos. Somente assim nós seremos felizes, porque a alegria reside em Deus. O mundo nos faz promessas, tentando nos prometer alegrias com promessas. Ele diz: não, vá ao mundo, beba, viva uma vida imoral. Vá em festas, traia sua esposa, traia seu marido. Você tem pouco tempo, você tem que aproveitar a vida. Ele promete, faz promessas dizendo que se nós vivemos uma vida longe de Deus, nós seremos felizes. Mas a verdade é que isso é uma ilusão, isto é uma mentira de Satanás. Nós vemos isso em João capítulo 4, a mulher samaritana. Afirmou-lhe Jesus, João 4, 13 ao 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede.
Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus está diante de uma mulher samaritana e ele está dizendo que ela ainda está sedenta. O mundo fez promessas para ela sobre liberdade sexual, que ela poderia ter vários relacionamentos, que com base nisso ela seria feliz. Mas Jesus fala para ela: ei, você já está no 5º marido, e esse que você tem não é seu, e você ainda está sedenta, você ainda tem sede. Se você beber da água que eu lhe der, você será satisfeita. Então, uma vida longe de Deus não pode nos satisfazer. Não pode nos trazer alegria, é somente o Senhor quem pode nos trazer a alegria plena, a paz perene, há somente em Jesus. João 7, 37 ao 38, aqui Jesus, uma das poucas vezes na Bíblia que Jesus, ele se mostra que ele era um pentecostal, porque Jesus ele começa aqui a gritar, e hoje o Senhor Jesus está gritando ao seu coração. Olha só, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Hoje Jesus faz esse mesmo grito aqui na igreja, essa mesma exclamação: venham a mim, a alegria reside na minha pessoa. A alegria não está num sistema religioso. A alegria não está na igreja evangélica, a alegria não está na igreja católica. Jesus não diz: ei, vá à sinagoga e seja feliz. Ei, vá ao templo e seja feliz. Ele diz: venha a mim e beba. O convite é para uma experiência pessoal com Jesus. O convite era para um relacionamento com o próprio Deus, não com a religião. A religião não satisfaz. Você pode frequentar cultos, você pode cumprir escalas, você pode ter um ministério na igreja e não ser feliz, porque você pode ser religioso e não ser salvo. Você pode ter um encontro com a religião e não ter tido um encontro com Jesus. Por isso que Jesus continua gritando: venha a mim e beba. É um convite para uma experiência pessoal. Ele diz beba, está dizendo vocês têm que experimentar, vocês têm que sentir a presença de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós frequentamos cultos, participamos de conferências, de retiros, e nós estamos diante do manancial de águas vivas que é Jesus, que é a sua presença, e nós voltamos para a nossa casa sedentos, com sede, diante desse grande manancial de águas vivas. Porque nós vemos a presença, mas nós não bebemos da água. Nós vemos o mover, mas nós não experimentamos o mover. Por isso que Jesus continua a gritar: venha a mim e beba. Então vem a promessa: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então ele promete não apenas alegria na tua vida, ele promete não apenas satisfação para você, mas ele promete satisfação através de você, a sua família, ao seu lar, aos seus amigos, à sua cidade. Através de você vai fluir um rio de água viva. Um rio, ele serve para matar a sede não de uma família, não de uma pessoa, mas de uma cidade. O projeto que Deus tem através da tua vida é para mais do que você, é para mais do que a tua família, é para esta cidade, é para esta nação. Vai fluir um rio através da tua vida e muitos beberão, e muitos vão ficar satisfeitos, encontrarão Deus através de você. É uma promessa do Senhor para a sua vida. Amém? Então nós chegamos ao último ponto, 5º ponto. Que nós recebemos misericórdia enquanto esperamos em Deus. Versículo 22. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Então o salmista, que tem promessas da parte de Deus, reconhece que espera no Senhor.
Reafirma a sua confiança de que Deus é o seu auxílio, de que Deus é a sua proteção e que Deus é a sua satisfação, a sua alegria. Mas ele termina aqui fazendo um pedido, e é um pedido e um reconhecimento ao mesmo tempo, porque ele diz: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia. Se ele pede misericórdia é porque ele reconhece que precisa de misericórdia. E misericórdia é quando Deus decide, ao invés de trazer justiça, trazer graça. Ao invés de nos tratar de acordo com o que nós merecemos, nos tratar de acordo com a sua bondade, de acordo com o seu amor, de acordo com a sua graça. O salmista está reconhecendo a sua condição. Ele está dizendo: Senhor, eu não preciso de um pouco de graça, não. Eu preciso de muita graça sobre a minha vida, porque eu fiz muitas coisas para atrasar o cumprimento das promessas. Eu preciso não de gotas da tua graça, eu preciso ser inundado pela tua graça. É por isso que ele diz em uma certa intensidade: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia. É algo que precisava cobri-lo. É algo que ele precisava estar imerso na misericórdia de Deus. E o que eu quero trazer aqui hoje, irmãos, é que o salmista não viu o cumprimento dessa sua oração de modo pleno. Porque somente nós, a igreja de Deus, podemos experimentar essa intensidade de misericórdia. Ele diz: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia. A verdade é que Jesus conquistou isso, que hoje nós podemos desfrutar como igreja. Nós podemos desfrutar desta vida abundante em Jesus. Nós podemos desfrutar desta medida de graça e perdão, porque Jesus conquistou para mim e para você. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia. Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, ele paga o preço pelos nossos pecados e ele nos dá a possibilidade de sermos unidos a ele. Por isso que em Gálatas, capítulo 2, versos 19 ao 23, Paulo vai revelar que ele está unido com Jesus. Ele diz: eu estou crucificado com Cristo. Então nós temos uma revelação. Aonde está Paulo? Paulo está na cruz do Calvário em Jesus. E ele continua no verso 23, dizendo, ou no verso 22, dizendo: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então aonde está Jesus? Jesus está na vida de Paulo. Nós podemos experimentar esta união. Nós podemos experimentar estar tão unido com Jesus, ser um com Jesus, de modo que nós estamos em Jesus na cruz do Calvário, tendo o perdão dos nossos pecados, e nós podemos tê-lo na nossa vida, vivendo o nosso viver diário. É somente assim que nós podemos ser cobertos da misericórdia de Deus. Porque Deus vai olhar para a nossa vida e Ele vai ver não você. Ele vai olhar para a tua vida e vai ver não o Charlson, não o Edson, ele vai ver Jesus. E quando ele olha Jesus, ele não traz maldição, ele não traz julgamento, mas ele traz a bênção. Mas ele traz a aprovação. E é somente desta forma que nós podemos experimentar esta medida de misericórdia. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia. Então, meu irmão, isso traz implicações para nós hoje aqui, para nós vivermos esse processo e permanecermos firmes na presença de Deus. Reconheça que você precisa da misericórdia de Deus. Reconheça que durante esse processo nós temos falhado. Reconheça que durante o processo nós temos faltado para com Deus e que nós dependemos não de que Deus nos trate com justiça de acordo com os nossos atos, mas que Deus nos trate de acordo com a misericórdia e com a graça que há em Jesus, conquistada por Ele na cruz do Calvário. Não seja como aquele fariseu que ele entra no templo e ele ora da seguinte forma: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esse publicano, eu jejuo, eu dou meu dízimo, eu vivo em santidade, obrigado porque eu não sou como os demais homens. A palavra de Deus nos diz que ele saiu daquele lugar da mesma forma com que entrou, condenado.
À medida que o publicano, que também entrou ali, ele nem ousava levantar sua cabeça aos céus, mas ele apenas batia no peito e dizia: Deus, se propício a mim, pecador. E a palavra de Deus diz que ele saiu dali justificado, porque reconhecer a nossa condição falha, limitada, nos dá a permissão de acessar a misericórdia de Deus. Nos dá a permissão de experimentar a sua graça e sermos cobertos pela sua misericórdia. E por fim, irmão, lembre de que você está coberto por Cristo. Esta graça não é algo que vem e vai. Não é que hoje Deus te ama e tem promessas na tua vida, mas amanhã, quando você errar, quando você cair, Ele vai querer te expulsar, Ele vai querer te chutar e você não é mais filho e você não é mais amado. A graça é algo constante, porque nós estamos unidos com Jesus. E lembre disso para permanecer firme na presença de Deus. Se lembre disso sabendo que Deus tem promessas na tua vida e que elas não são invalidadas, que elas não foram jogadas fora, que aquilo que Deus prometeu ainda vai se cumprir. Lembre-se disso, que elas não são invalidadas, apesar dos nossos erros. Não, nós nos arrependemos e Deus apaga o nosso passado, e Deus lança isso no mar do esquecimento. Perdoarei os seus pecados e deles não me lembrarei mais. As promessas na tua vida não foram invalidadas. Eu vim aqui hoje para te lembrar de que vale a pena esperar em Deus, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Se coloque de pé. Nós precisamos orar neste momento. Nós precisamos falar com o Senhor. Nós precisamos. Porque aquilo que Deus prometeu na tua vida vai se cumprir. Ele não retrocedeu. Ele não invalidou a sua palavra. O Deus que fez as promessas na tua vida é o mesmo. Ele não mudou. Ele tem um plano para a tua vida. Ele tem uma agenda particular, pessoal contigo. Ele vai te levar a lugares. Ele vai levar você a tocar em pessoas. Ele vai cumprir grandes coisas na tua vida, na tua família, no teu emprego, porque Ele é contigo. E hoje eu quero falar com aqueles que creem nas promessas de Deus. Eu quero falar hoje com aqueles que receberam promessas da parte de Deus e que creem que elas irão se cumprir. Eu quero dar oportunidade para essas pessoas. Quem quiser vir aqui à frente e receber uma oração, quem quiser vir aqui à frente e dizer: Senhor, eu ainda creio nas tuas promessas. Senhor, eu ainda acredito naquilo que o Senhor prometeu naquele dia, e eu ainda quero viver aquilo que um dia foi prometido para a minha vida. E Senhor, aquilo que um dia eu me esqueci, aquilo que um dia eu desprezei, mas eu quero viver o teu extraordinário, eu quero viver o sobrenatural na minha vida, Deus. Se você é essa pessoa, você pode vir à frente. Se você é essa pessoa que quer viver não os seus planos, não a sua vontade, não os seus sonhos, mas os sonhos de Deus, mas a presença de Deus, você pode vir aqui à frente, que nós vamos estar orando por você. Você vai ser ativado, você vai ser destravado, porque vale a pena esperar pelos planos de Deus, vale a pena esperar pela presença do Senhor. Fale com o Senhor nesse momento. Comece a reconhecer: Deus, eu não quero mais viver os meus planos. Senhor, eu quero viver a tua vontade. Eu quero viver não as minhas vontades, eu quero viver as tuas vontades. Eu quero viver os teus planos. Fala isso para Deus. Converse com o Senhor, que você vai receber nesse momento um toque do Senhor. Em nome de Jesus.